Boa tarde, Brasil. Pois é, eu já falei para vocês que eu tenho um canal no YouTube. Este canal é um canal assim restrito, é um canal assim, posso dizer bem oculto ainda, mas agora ele vai ter que explodir. Ele vai ter que explodir e eu preciso da tua ajuda para explodir esse canal. Aí você deve falar assim, mas Rosângela, você fala de quê nesse canal, gente? Tem desde palavras de Deus, palavras que Deus me deu, eu fui colocando lá, mas agora nós vamos atualizar falando de coisas do dia a dia. Exemplo, vocês sabem que eu sou terapeuta e psicanalista e fiz também leitura corporal. Trabalhando agora com este segmento, eu vejo mais do que nunca a necessidade de externar certos assuntos. Claro que não vou falar dos meus pacientes, de jeito nenhum, jamais faria isto. Assunto de paciente é segredo absoluto. Mas, gente, nós temos muitos relatos de coisas que as pessoas passaram e querem contar a sua história e que podem ajudar outras pessoas. Por quê? A história que uma pessoa passou e superou, aquela história, aquele evento verídico pode ajudar uma pessoa que está passando pelo mesmo problema e acha que não tem saída, certo? Como assim, Rosângela? Vou te dar um exemplo já já. Eu estive com uma pessoa que me contou uma história, não foi paciente, tá? Não é minha paciente, só isso que eu vou te falar. A mulher disse para mim assim: eu preciso de ajuda para o meu filho. Falei, então eu quero conversar com você primeiro, preciso conversar com você. Quando ela falou meu filho, para mim era uma criança, né? Então nós sentamos, fomos conversar. Ela me passou a situação, vou passar para vocês aqui mais ou menos assim como foi. Ela falou assim: meu filho tem 29 anos, fica dentro do quarto o dia todo, só levanta para comer, está sobrepeso, não sai na rua, não sai na rua, e eu estou muito preocupada com ele. Eu falei, mas é só isso mesmo que você quer me falar? Ela falou assim, não, e ele usa droga. Eu falei, ok, eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para falar, e aí? Não, estou aqui para ouvir, ele usa droga. Tá. Você desculpa eu te perguntar, onde é que está o pai do menino? O pai do menino foi embora quando ele tinha 3 anos. Certo. Ele lembra do pai? Lembra e sente muitas saudades do pai. Ok. E você? Como é que você criou esse menino? Com 10 anos, com 7 para 8 anos, eu já comecei a deixar esse menino sozinho em casa com a irmã, porque eu tive que sair para trabalhar. E eu morei num barraquinho muito simples e tal. Ok. E como que essa criança lidou com a sua falta, né? Porque você precisava sair para trabalhar, só voltava à noite. Ela falou, ele ficava bem, ficava sozinho, ele e a irmã. Ok, isso aí há muito tempo atrás, né, gente? Que visto que o rapaz já tem 29 anos. Porque se fosse hoje, deixar uma criança na cidade sozinha dentro de casa dá problema na justiça, né? E ela falou assim que um belo dia, ele já estava assim com 10 anos, ela chegou em casa e ela viu um objeto, não sei se era uma churrasqueira, alguma coisa desse nível. E ela perguntou para aquele menino: o que esse negócio está fazendo aqui, menino? O de quem é isso? Ele falou assim: não, um colega meu pediu para guardar. Ela falou: você vai lá entregar isso agora, vai entregar isto agora. Não, mãe, mas ele só pediu para guardar. Aí o menino saiu, foi lá e entregou. Ok. Este objeto seria o primeiro de muitos que estariam guardados dentro da casa dela. Segundo o filho, é um colega que pediu para guardar. Mas se você está me ouvindo aí, você já está entendendo um pouco do enredo, do contexto da história. O tempo foi passando. Quando o menino estava com 12 anos, uma vizinha foi e disse para ela: olha, não quero te chatear, mas eu preciso te falar. Seu menino está usando droga. Não, meu filho não, você está enganada. Fica ligada então, seu filho está usando droga. Até então era só maconha, tá? Que, né, é a droga que dá abertura para várias outras, bom, enfim. Ela passou a observar aquilo e chamou a atenção do menino, mas mesmo assim ela precisou continuar trabalhando e ela trabalhava muito. E a menina, vocês devem estar me perguntando, e a menina, onde é que está a menina nessa história? A menina estudava, a menina era mais tranquila, aquela coisa toda. Com os 14, 15 anos por aí, o menino começou a não ir mais na escola. Ele não conseguia aprender. Então, com 14 anos,
Na escola, sem aprender a ler e escrever, certas crianças ficam realmente constrangidas. Quando a família tem situação, leva num psicopedagogo, leva num neuro, investe, aquela coisa toda. Mas no caso dela não tinha condições. O menino parou de estudar. Ela continuou trabalhando e os anos foram passando. E aquele menino conheceu outros tipos de droga. E aquele menino aí, ela já tinha perdido o controle completamente, né? Porque o tempo foi passando, a idade dele foi chegando. Então ele se envolveu com pessoas que não eram de boa companhia e começou a sair. Saía e tal, fazia coisas que as mães geralmente são as últimas a saber. Um belo dia, segundo o relato dela, ele estava no lugar errado e na hora errada. Esse foi o relato dela, né? E neste contexto todo saiu uma briga. E a pessoa que foi atacada nessa briga foi o filho dela. Foi atacado ali com uma arma branca, quase morreu, foi levado para o hospital, ficou no CTI, ficou entubado, sobreviveu, mas quase morreu. E ela falou com ele, eu não quero que você saia mais de casa. Mas como é que você segura já uma pessoa de maior dentro de casa? Ah, Rosângela, mas e o contexto da escola? Parou de estudar mesmo. Hoje ele tem 29 anos, não sabe ler, praticamente 30 anos, não sabe ler nem escrever. Vou enxugar um pouco mais a história. E como que está a vida desse moço hoje? Esse moço hoje se encontra dentro de casa, praticamente com 30 anos, só trabalhou uma vez na vida, trabalhou um ano só numa determinada empresa e por causa da questão da droga ele foi mandado embora de lá para cá, então ele nunca mais trabalhou. E o que acontece? Essa mãe hoje tem a saúde bem debilitada, faz uso de remédios para ansiedade, né? Remédios tarja preta muito forte, tá? Ela está adoecendo, está visivelmente doente, foi buscar ajuda para o seu filho, mas a gente nota que ela está precisando de ajuda também, né? Talvez eu até venha atendê-la sem cobrar nada para ela, né? Para ela que não tem condições mesmo de pagar, para a gente ajudá-la, entendeu? Ajudá-la. Ela disse para mim o seguinte: eu quero que você ligue para o meu filho. Eu nem conheço a pessoa, eu quero que você ligue para o meu filho, porque eu vou obrigá-lo a vir ser atendido por você. Eu falei, não, filho, não posso fazer isso. Eu não posso ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Eu posso ajudar? Posso sim. Deus em primeiro lugar, depois eu ajudo com o conhecimento que eu tenho, eu consigo ajudar. Não é ajudar a sair da droga, é ajudar a sair daquela prostração, entendeu? Daquele desânimo, porque pelo que ela falou, ele já está mesmo numa depressão. Eu falei com ela, mas ele tem que querer. Você fala com ele, tem uma pessoa que pode te ajudar, que não seria eu, porque no momento o meu atendimento está direcionado para o público feminino, certo? Mas nós conseguiríamos uma outra pessoa para atendê-lo. Então eu falei com ela, ele tem que querer. Aí ela disse para mim assim, você marca para quinta-feira, porque nem que eu tenha que vir com ele, ele vem aqui. Não é. Gente, ela insistiu tanto, mas eu já aprendi a falar não há muito tempo, porque eu passei falando sim muito tempo da minha vida e levando na cara, né? Eu entrei em contato com ela, falei, olha, eu desejo tudo de bom para o seu filho, mas eu não posso obrigá-lo a vir ser atendido. E você não pode, não deve obrigá-lo. Você tem que conversar com ele e perguntar se ele quer esse tipo de ajuda, tá? Igual eu já falei, que não seria comigo, que no momento eu não abri a minha agenda ainda para o público masculino. Terminando a conversa com ela, eu disse assim para ela, eu posso te perguntar uma coisa? Ela falou, pode. Onde você acha que errou na educação do seu filho? Aí ela parou, pensou, gente, vou te falar a verdade, o semblante dela era de dar dó. Ela falou assim, eu errei porque eu deixei ele muito sozinho. Eu só escutei. A resposta estava dentro dela. O terapeuta não está aqui para julgar se uma mãe educou bem o seu filho ou educou mal. O problema já está instalado.
que a gente pode fazer daqui para frente? Procurar a solução. Eu sempre falo esse ditado nas minhas falas. Depois do problema instalado, para quê? É procurar a solução. Entendeu? Ela ficou assim, meio decepcionada, mas eu falei com ela: teu filho está vivo, você está viva, sua filha está viva, formada, trabalhando, a menina é outro segmento, né? Mas nota-se, né, que ela, no mesmo tempo que ela arrepende de ter deixado o menino tanto tempo sozinho, ela também fala que precisava trabalhar para sustentá-los, porque não tinha outra fonte de renda, visto que o pai deles, né, foi embora quando ele tinha 3 anos. Igual eu falei para vocês, o terapeuta, o psicanalista não está aqui para julgar o comportamento da pessoa. Mas, diante de todo o contexto, a terapia ajudaria? Ajudaria sim, mas quando a pessoa quer ser ajudada. O terapeuta não trabalha sozinho, a psicanálise não trabalha sozinho. Nós trabalhamos com o empenho da própria pessoa, quando ela diz: eu quero, mas não consigo. Estou falando questão de trauma, estou falando questão de depressão, de ansiedade, estou falando nessas questões aí, questão de drogas e tal, já é uma clínica para tratamento, é isso. Bom, mas enfim, eu contei essa historinha para vocês entenderem, é uma história real, entendeu? É uma história real, nós vamos tentar ajudar esta senhora, porque ela também não está bem, já atendi vários casos que a mãe vem buscar ajuda para o filho, mas a mãe não está bem, nada bem. Só que ela prioriza o filho. Está errada? Está errada? Não, não está errada. Toda mãe iria priorizar o filho. Mas nós vamos fazer contato com ela, porque você vê o desespero no rosto daquela mãe. Ela precisa de ajuda. Este caso que eu contei para vocês é um caso de muitos que nós iremos contar aqui no canal, que são histórias reais. Esta história ainda está em andamento, espero que ela tenha um final feliz, tá? Porque Deus pode mudar todo o contexto da história, mas a pessoa tem que querer sempre, porque não adianta a pessoa buscar ajuda aqui e ali se a própria pessoa não quer ajuda, né? Então é isso. Aí eu fiz só essa abertura aqui para vocês entenderem e dizer para você que está me vendo aqui, você, mulher ou homem, que queira contar uma história real, uma história verdadeira, que aconteceu com você, que você na época não tinha maldade para perceber, aí você foi, caiu no buraco, enfiou o pé na jaca, ficou no fundo do poço e conseguiu dar a volta por cima. Sabe por quê? Porque esta história que você passou por ela, neste momento, tem muitas pessoas passando por um evento parecido com esse que você passou, só que essa pessoa está achando que não tem saída, que não tem jeito, está à beira de fazer uma besteira. Eu não posso simplesmente deixar você passar por esse evento que você passou, embora com você no túmulo, quando você descer a sepultura, que eu espero que não seja agora, né? Será tudo no tempo de Deus, mas nós temos que eternizar essa história que você passou. Uma história de luta, de sofrimento, mas você deu volta por cima. Vamos colocar isso na rede, porque a partir do momento que chegar aqui na rede social, nunca mais sai. Vamos aproveitar enquanto nós temos acesso à rede social. Ah, Rosane, você quer história só de crente? Não, qualquer uma história. Ah, mas como é que eu vou te mandar? Você pode mandar para o meu e-mail, tá? Eu vou deixar aqui nos comentários aqui o meu e-mail. Você me manda a tua história, me conta a tua história. O seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. Nome, datas, lugares, bairros, cidade, países. Ninguém vai saber que é você. Só vai saber que houve uma história, que foi uma história real, que você passou por essa luta toda, que você conseguiu dar a volta por cima, entendeu? E eu vou contar essa história, eu vou pegar a tua história, vou colocar num papel, vou tirar aqui um tempo e vou ler detalhe por detalhe da sua história, eu vou contar a sua história. E eu tenho certeza que Deus vai colocar diante dessa história aquelas pessoas que precisam e necessitam ouvir essa história. Essa história será uma história para alertar certas pessoas, ligar um sinal vermelho e falar: opa, eu estou indo para o mesmo caminho? Opa, eu estou fazendo a mesma coisa?
eu preciso ligar minhas antenas, eu preciso vigiar. Então, nós estamos aqui para contar a sua história. Então, você pode mandar para mim, nós vamos contar a sua história. Eu tenho certeza que através da sua vida, o que você chamava de sofrimento e Deus chamava de treinamento, e hoje você sobreviveu, para você contar a sua história para outras pessoas que estão precisando entender e saber, gente, que em vários lugares do mundo tem pessoas passando por situações parecidas com a delas. E se você sobreviveu, porque você vai me mandar a sua história, você sobreviveu, elas também vão sobreviver. Deus vai dar forças para elas sobreviverem. Então eu conto com seu apoio, tá? Me manda a sua história, se você já é meu amigo aí no WhatsApp, pode me mandar pelo WhatsApp, me manda aí 700, 800 áudio. Ah, Rosângela, mas é muita coisa. Não tem problemas, pode me mandar que eu gasto tempo, eu não vou gastar, eu vou investir tempo aqui repassando a sua história limpo, trocando nomes, cidades, lugares para depois a gente lançar no ar. E quando a gente lançar na rede social, tenho certeza que pessoas vão ser abençoadas, pessoas não vão cometer as mesmas besteiras que nós já cometemos, entendeu? A nossa história tem que servir para alguma coisa, gente. Não é possível que a gente passou tanto BO, tomou tanto pela cara nessa vida, porque às vezes você fica com vergonha de contar a tua história. Porque tem coisas que nós passamos que a gente tem vergonha. Você pensa que eu não tenho vergonha de ter sido passada para trás? Mas eu tenho muita vergonha. Nossa Deus, eu paro e falo assim, como é que eu era tapada? Como é que eu era inocente, sem maldade, sem noção? Como é que eu deixei essa situação acontecer debaixo do meu nariz e eu não vi? É porque não era hora de ver, né, gente? Mas a partir do momento que Deus fala, chega, 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 vamos pôr um ponto final nisso. Aí pronto, aí entra aquele versículo da Bíblia. E não nos sobrevém tentação além das nossas possibilidades, mas com a aprovação, com a tentação, o Senhor nos dará o escape. Então, se você neste momento está passando por uma situação que você diz assim, eu não aguento mais, para mim já deu, eu não aguento, eu estou no meu limite, tenha certeza que a hora da tua vitória está chegando. Porque Deus sabe quando a gente não aguenta mais, gente. Isso é bíblico, isso está escrito na palavra, entendeu? Ele sabe quando a gente não aguenta mais, aí ele vai pôr um ponto final naquilo e ele vai te dar força para você passar por aquele fundo de poço. Dentro deste fundo de poço, eu sempre falo, no momento certo terá uma mola. As pessoas pensam que vão te jogar para o fundo do poço, a situação pensa que vai te jogar para o fundo do poço, mas lá tem uma mola que Deus já colocou. E quando você pisar nessa mola, essa mola vai te impulsionar para você começar a subir e ver a claridade novamente. É isso que vai acontecer com você. Isso aconteceu comigo e vai acontecer com você, entendeu? Então não pensa que é o final de tudo, não. Pode ser o recomeço de tudo. É Deus recalculando a sua rota. É Deus escrevendo uma nova história na tua vida. É Deus te dando dupla honra. No momento em toda situação em que todo cenário contribuía para você ficar no fundo. Agora é o final dele. Não, 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 não. Você pisa naquela mola que Deus preparou e Deus prepara tudo, tudo, tudo para glorificar o nome dele. Ele te levanta para glorificar o nome dele. Então eu espero que vocês tenham me entendido. Fiquem à vontade. Você pode falar assim, Rosângela, mas eu não consigo escrever a minha história toda, não. Eu vou passar um mês escrevendo e não termino. Não tem problema. Vai escrevendo com calma. Compra um caderno. Eu recebi um caderno com uma história aqui. Recebi. Sei que vai demorar um pouquinho, às vezes, para eu ler a sua história, né? Porque é muita coisa. E às vezes nós temos que diminuir um pouquinho e trocar, né? Igual eu falei com vocês, nomes, estados, lugares e tal. Mas eu acho que vai ser muito interessante, gente. Eu não acho, não tenho certeza. Tá? Então, se você quiser contar a sua história aqui para nós, se você nos achar uma pessoa séria, de confiança, pode mandar. Pode mandar que nós não vamos citar seu nome nem nada e a sua história ela vai ser eternizada. Alguém vai saber que você passou nessa terra. Alguém vai saber que você passou luta. E alguém vai saber que você venceu essa luta, que você é um vencedor. Que às vezes vamos supor,
Se você for evangélico, você não terá 2, 3 horas de oportunidade para contar a sua vida. Não dá nem tempo, né, gente? Mas aqui você pode contar toda a sua história, que nós vamos passar a sua história com tudo que você quiser falar, né? Mesmo que a gente tiver que cortar algumas coisinhas, mas nós vamos contar a sua história e a sua história vai ficar eternizada. Vai ficar para outras pessoas verem, vai ficar para outras gerações verem, até quando Jesus voltar, né? Vai ficar aqui, vai ficar registrada. Para quantas pessoas você já contou a sua história? Fala comigo. Para ninguém, né? Ah, sei por quê. Porque tem muito aquilo. Olha, gente, esse assunto tem que ficar em família. Esse assunto tem que morrer com a família. Esse assunto ninguém pode saber. Me ajuda aí também, né, gente? Eu não vou falar o nome da sua família, não vou falar o seu nome, mas tem certos assuntos que precisam ser falados sim. Se você tem essa oportunidade, fala aqui. Fale agora o cálice para sempre, Brasil. É uma forma que você tem de alertar outras pessoas para não cair no conto do vigário que você caiu. Para não enfiar o pé na jaca. Eu tenho a minha história, eu vou contar ela aqui qualquer dia. Vai chegar o tempo de eu contar uma história. Por que eu estou falando isso? Porque eu já enfiei o pé na jaca. Eu já caí, ó. Eu já caí no conto do vigário. Eu já caí na lábia de um enganador. Já caí na lábia de um mentiroso. Caí na lábia de um mentiroso. Mas uma coisa eu te falo. Quem te conhece e quem te justifica é Deus. As pessoas podem tentar denegrir a sua imagem de tudo quanto é jeito para tentar falar que você é a praga ruim. Você que é a bisca. Você que é o trem ruim. Você não precisa sair por aí se defendendo. Se for caso de justiça, é de justiça. Mas se não for para a justiça, você pode ter certeza que Deus não falha. Ele tudo vê. Tudo o que aconteceu. Por exemplo, vou falar de mim. Tudo que aconteceu comigo, Deus viu. Algumas pessoas também tiveram a oportunidade de ver, mas Deus viu. Entendeu? Então, assim, eu vou sair me justificando? Não vou, não. Com o tempo, a própria pessoa que tenta nos prejudicar, ela cai em contradição. Aí as pessoas veem, entendeu? Então, assim, não é, a gente nem deseja mal, a gente fica até com pena, para falar a verdade, a gente fica com pena, porque você vê que a pessoa vai colher exatamente aquilo que ela plantou, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, tem 23 minutos que eu estou falando com vocês, eu estou aqui esperando o teu relato, vamos eternizar a sua história. Até mais, gente!